Graças a Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos seus olhos. Agora vamos ler o outro texto. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que viram e ouviram falar destes acontecimentos. Bom, a pergunta ela é bem direta, né? Por que Deus poupa Davi e não poupa Ananias e Zafira? Para a gente conseguir abreviar e entrar nesse texto sem cansar muito, deixa eu explicar mais ou menos o porquê citar Davi em ser poupado. Davi é rei de Israel e em um dia, durante uma guerra, Davi resolve não sair para guerrear. E Davi fica no palácio. E quando Davi vai ao terraço do palácio, Batseba está tomando banho após o período menstrual. E Davi pede que alguém vá lá e pergunta quem é aquela mulher. E alguém vai e diz, olha, ela é filha de fulano, não lembro o nome agora, está lá em 2 Samuel. Mas é mulher de Urias, um dos oficiais do exército do rei, e que tomava conta de forma fidelíssima dos afazeres, dos interesses do rei. E Davi chama aquela mulher para que venha se deitar com ele. Ela cumpre o desejo do rei e Davi a manda para casa e manda chamar Urias e manda que Urias vá para casa, deitar e descansar, deleitar-se com a sua esposa. Urias sai da presença de Davi e em vez de ir para casa, ele dorme no portão do palácio. E quando Davi fica sabendo que ele está dormindo lá, Davi manda chamá-lo e pergunta, por que tu não foste para casa? Eu te dei uma folga, eu te ordenei. E aí Urias diz assim, mas como os meus companheiros estão na guerra, o palácio está de prontidão, o meu rei está aqui, como iria eu para casa? Não ficaria bem. Davi ordena mais uma vez que Urias vá para casa, porque ele já sabia que Batseba iria engravidar, ou melhor, que talvez já estivesse grávida. Quando mais uma vez Davi fica sabendo que Urias não vai, e aí Davi manda chamar Joabe e diz que agora ele coloque Urias na linha de frente do pelotão e no local onde era mais propício acontecer morte devido à posição e estratégia do povo que estava guerreando, que estava pelejando. Automaticamente, Urias vai e obedece à ordem de Davi e é morto nesta peleja. E aí, quando nós trabalhamos o contexto
desse texto em ver a estratégia, a forma de arquitetar, porque tudo que Davi comete é de forma qualificada. O adultério, ele sabe que ela é mulher de Urias, é mulher de um dos seus oficiais, e agora ele também sabe que Urias vai morrer, ele comete o homicídio, e ele comete a covardia, a traição com um dos homens que estava trabalhando para proteger ao rei e ao reino. Dá para você entender? E quando fazemos a junção, agora olhamos para um outro contexto que se encontra no livro de Atos. E a relação agora é entre os discípulos e as pessoas que estão fazendo parte da construção do corpo. As pessoas se uniam, as pessoas juntavam-se para congregar, para adorar, para compartilhar e partilhar as boas novas. E tudo agora está crescendo e favorecendo o crescimento do corpo como pessoas. E tudo que se tinha era partilhado de forma comum para todos e por todos. E um casal vende uma propriedade. Esse casal é o Ananias e a Safira, e eles vendem a propriedade. E ao vender a propriedade, eles chegam até Pedro, e Pedro pergunta: por quanto vendestes a propriedade? E eles dizem um valor, só que não é este valor. Eles mentem para Pedro e, consequentemente, tentam lubridiar, mentir. Eles tentam de forma totalmente petulante em achar que conseguiriam êxito em mentir para o Espírito que guiava os discípulos. E aí o homem, que é o Ananias, diz: olha, nós vendemos por isto, por este valor. E Pedro diz: olha, por que mentistes para o Espírito de Deus? Como tu achas que tu serias bem-sucedido em tomar essa atitude? E naquele momento Ananias morre. E aí vem a mulher de Ananias sem saber que nada está acontecendo. E quando ela chega, Pedro a encontra e Pedro pergunta: Safira, por quanto venderam a propriedade? E ela confirma o valor que o marido disse. E Pedro pergunta: tem certeza disso? E naquele momento que ela confirma que foi por aquele preço que foi vendido, diz o texto que Pedro diz assim: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Deixa eu explicar para você. Existe uma grande diferença entre pecados, já que estamos falando de vidas que estavam relacionadas a transgressões. E transgredir nada mais é do que não cumprir ou ferir regras, leis e estatutos. É uma transgressão. Davi é tão sarcástico, tão maldoso,
que ele consegue premeditar e arquitetar a morte de um homem que cuidava dos seus interesses como rei e da sua pátria, da sua nação e do seu povo, como um verdadeiro soldado deve fazer. E Davi, após um tempo, o filho de Batseba nasce. Eu tinha esquecido de trazer à tona esse contexto. E depois ele fica doente e morre. Davi pranteia enquanto o menino é doente, mas depois que o menino morre, ele cinge-se, levanta, coloca as vestes reais e volta aos seus afazeres do cotidiano. E agora Batseba engravida, onde o menino que agora vem é o Salomão. Mas durante esse tempo, o profeta Natã faz uma visita a Davi. Ele conta uma parábola de teor profético e conta sobre um homem que possuía apenas uma ovelha. E vem um homem que é viajante e leva esta ovelha e deixa este homem desamparado, sem a sua ovelha, a qual ele cuidava, a qual ele amava. E Natã faz uma pergunta: Davi, o que merece este homem? E Davi diz: este homem merece a morte. No mesmo tempo, na mesma moeda, amigo, Davi escuta Natã dizer assim: este homem é você. Você é este homem, Davi. O que é que tu pedirias a Deus que Deus não te daria? O que é que tu queres que Deus não te presenteia? E por que de forma covarde, brutal, mentirosa, traidora, de forma horrenda, de forma maliciosa, maquiavélica, maldosa e assassina, homicida, de forma terrível, diabólica, você toma agora esta atitude de fazer isso? E aí é lançado as consequências sobre a geração de Davi, que não é o caso que nós vamos falar. Mas quando Davi toma consciência do que ele fez, está entendendo? Quando Davi toma consciência, Davi agora, ele vai agora até o seu mais íntimo, o mais íntimo do seu ser, e ele começa a dizer algo, e ele vai até Deus em oração, e em forma de canção, como salmo, ele começa a dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja que o pedido de Davi é direto com Deus. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade, ou seja, segundo a tua bondade e segundo as tuas misericórdias, que são renovadas a cada manhã e que não tem fim. E aí ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, ou seja, eu sei tudo o que eu cometi. Eu tenho a real consciência do que eu fiz. Eu sei o que eu planejei. Eu sei o que eu arquitetei. Da forma que eu arquitetei. Da forma que eu tramei. Da forma que eu projetei acontecer. Da forma que transgredi. Eu tenho consciência disso. E outra coisa, o meu pecado está diante de mim. Todos os dias eu acordo com
peso do julgamento da consciência, do tribunal do psique, do tribunal da alma, onde encontra todos os homens, que é a sua própria consciência. E Davi, ele começa a dizer tudo, e ele começa a dizer: eu nasci na iniquidade. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi agora coloca para fora. A grande diferença do que encontramos em Ananias e Zafira é de duas pessoas se tratando de um casal que, por um breve momento de ignorância, pensaram e conseguiram pensar e imaginar que estariam mentindo para Deus, que estariam mentindo para o Espírito Consolador, que é rogado por Jesus ao Pai, que venha ficar conosco, nos guiando, nos convencendo, nos ajudando e nos auxiliando, e que é o mesmo Espírito que guia os discípulos. E agora você vê a diferença de pessoas, que muitas vezes não se trata do pecado em si, mas sim das pessoas que têm a coragem e a ignorância, e eu chego até a chamar de burrice, em achar que conseguirão maquiar a situação para Deus, mentir para Deus. O fato de Deus ter poupado a Davi está totalmente no Salmo de número 51. E Davi, ele consegue dizer assim, olha: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. O que seria para mim oferecer um sacrifício? Que custo me causaria? Eu apenas iria oferecer o melhor novilho, sem mácula, dos melhores que eu tenho no rebanho, dos melhores que habitam no rebanho do palácio. Mas tu não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não o desprezarás. Ou seja, vai vir de dentro o reconhecimento da imundícia causada, o reconhecimento da podridão causada por si mesmo, vem de dentro. E agora este reconhecimento começa a quebrantar o espírito e criar um coração contrito. Enquanto Ananias e Zafira está mentindo na cara de pau, está entendendo? Enquanto Ananias e Zafira está mentindo na cara de pau, dizendo: eu vendi lá por 20 mil, enquanto isso ele vendeu por 50. E ela vem e confirma que o marido está dizendo, ou disse a Pedro, porque agora o cara já está morto. É preciso que você se torne uma pessoa de verdade. Existem milhares de pessoas que não são de verdade. Elas maqueiam e pensam, imaginam que vão conseguir mentir a Deus, ou mentir para Deus, enganar a Deus. Cara, você precisa ser uma pessoa de verdade. Por isso que Deus poupa Davi, porque Deus poupa as pessoas de verdade.
Deus não consegue olhar para Ananias e ver sinceridade a ponto de poupá-lo, porque, na verdade, a sua ambição, a sua avareza, o seu amor ao dinheiro é tão ferrenho que ele acha que está mentindo para Deus. Enquanto Davi, com todas as suas artimanhas malignas, consegue dizer: pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está diante de mim. É isso mesmo. Ele está dizendo: eu olho para aqui, eu vejo o pecado, está diante de mim, eu vou dormir, o pecado está diante de mim. Não consigo ter paz, não consigo fugir do que eu fiz, do que eu cometi, do que eu causei. No verso 14 ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Eu matei Urias, o designei à morte, por isso que o pecado está diante de mim. É preciso ser uma pessoa de verdade. E eu quero deixar essa mensagem para você. Não maqueie a situação, não tente criar na sua imaginação o fato de conseguir enganar a Deus, porque fazendo isso enganarás a si mesmo. Mentirás para si mesmo, serás tolo para si mesmo. Seja Davi com o coração contrito e o espírito quebrantado. Seja Davi na sua melhor essência, na essência. Por isso que Deus poupa Davi e mata Ananias e Safira. Porque Deus ama as pessoas que são de verdade e que, independente de suas atitudes e independente dos seus atos, elas reconhecem, elas se quebrantam, elas se deixam ser contritas no coração e reconhecem que precisam ser de verdade, falar como de verdade de fato é. Tá bom? Compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações. Seja uma pessoa de verdade. Um beijo no coração, que Deus te abençoe.